pessoal, muito prazer, professor Dene Alexandre, professor de língua inglesa, em mais uma aula preparatória para o Enem. Dando sequência a mais uma aula de inglês, te convido, se você não assistiu o vídeo anterior sobre técnicas e estratégias de leitura e interpretação de texto, faça isso, leia, vai te ajudar bastante no preparo para o Exame Nacional do Ensino Médio. Pois bem, hoje a gente vai falar sobre the simple past tense, o passado simples. E aí, sobre o passado simples, é bom você saber algumas coisinhas que vai te ajudar também na leitura e interpretação. A gente não pode deixar a gramática de lado. Claro, quando a gente fala de Enem, sabemos que são 5 questões com 5 textos diferentes e logo se fala em interpretação. Porém, o conhecimento gramatical é de extrema importância. Vamos falar então do passado simples. Passado simples, quando usar? Bom, o passado simples ele é usado quando a ação e o tempo já foram concluídas. Ele indica que ações passadas já foram concluídas e aconteceram num tempo determinado. Para reforçar o uso desse tempo verbal, muitas expressões temporais são usadas, como yesterday, last night, Sunday morning. Então, eles sempre mencionam um tempo que já passou. E aqui eu coloquei alguns para você. Por exemplo, yesterday, the day before yesterday, last night, last year, last month, last week, ago e vários outros. Então, fique de olho nessas expressões que elas indicam o tempo passado, o simple past. Formação do simple past. Como é que isso é formado? Bom, a formação básica do simple past é feita pelo auxiliar didn't, ou did not, na forma negativa, e o auxiliar did, para fazer perguntas na forma interrogativa. Na forma afirmativa, os verbos mudam, há conjugações. E aí, para isso, a gente precisa de regra para os verbos regulares, e os verbos irregulares, já já a gente fala deles, porque eles não seguem regras. Está aqui, na forma afirmativa, os verbos regulares, então, eles recebem as seguintes terminações. É de, ied ou de, ao final. Como assim, professor? Tá bom, a gente fala para você e a gente explica. Se você está conjugando os verbos na forma afirmativa, se o verbo é regular, veja bem, a regra número 1, é normal acrescentar ed ao final do verbo. Por exemplo, o verbo clean, para falar que é o verbo limpar, se eu falar cleaned, eu falei limpei, eu já conjuguei o verbo no passado. Em inglês, quando você conjuga um verbo, ele serve para todas as pessoas. Então, quando eu falo eu, você, ele, ela, é o mesmo verbo. Por exemplo, I cleaned, you cleaned, he cleaned. Então, ele serve para todos. Quando é em português, nós precisamos mudar em 6 terminações, que são os pronomes eu, tu, ele, nós, vós, eles. Em inglês, não. O verbo no passado, ele serve para todos os pronomes. Regra número 2. Verbos terminados na letra E. Quando o verbo é regular e ele já termina na letra E, você acrescenta apenas a letra D. Por exemplo, o verbo dance. Para falar dance é dançar. Se eu falo eu dancei, é I danced. Veja que eu só coloquei a letra D ao final do verbo. Então, retomando para você. Primeira regra, a regra geral, a gente acrescenta ED ao final do verbo. Quando o verbo regular termina com E, a gente acrescenta a letra D. Regra número 3, verbos terminados em consoante, vogal e consoante. Aqui eu dei a nomenclatura de CVC, só para você ficar, quando você estudar, você lembrar. Verbos terminados em CVC, a regra pede para que a gente repita a última letra, a última consoante, e acrescente ED. Eu coloquei o exemplo do verbo stop, que é o verbo parar. Veja que ele termina em consoante, vogal e consoante. O que acontece? A gente repete a última letra, que é o P, e acrescenta então as terminações ED. Stopped é o verbo parou, conjugado no passado. Regra número 4, verbos terminados em Y, quando eles são precedidos por uma consoante, ou seja, se antes do Y for uma consoante, a regra nos pede para tirar o Y e acrescentar as letras I e D. Veja bem o exemplo do verbo study. Quando eu falo study, estudar. Quando eu falo I studied, eu retirei o Y e coloquei as letras I e D. Então não deixe de anotar. Regra número 3, quando o verbo terminar em CVC, consoante, vogal e consoante, a regra nos pede para repetir a última consoante e acrescentar o verbo, a terminação ED. Quando o verbo terminar em Y, se ele for precedido por uma consoante, a regra nos diz que devemos retirar a letra Y e colocar as letras I e D. E assim você já formou o passado dos verbos.
muito mais fácil, não é? Então, se o verbo for regular, ele precisa obedecer essas 4 regras de conjugação. Cuidado se o verbo for regular, porque quando ele é irregular, o nome já diz, ele é irregular, ele é fora da regra, ele não recebe essas regras. E aqui a gente tem alguns exemplos. Por exemplo, o verbo fly, ele termina com Y. Se o candidato não tiver esse conhecimento, ele vai achar que esse Y deve ser retirado e acrescentar IED. Mas, na verdade, o passado do verbo fly é flew. E ele não segue essa regra porque ele é um verbo irregular. Mas bem, o Enem não vai te perguntar sobre regra, o Enem não vai querer que você conjugue verbos. A gente está vendo o passado simples dos verbos para que facilite a sua leitura, para que facilite a sua interpretação. Como eu falei anteriormente, leitura e interpretação, a gente também não pode deixar a gramática de lado. Isso vai facilitar bastante a sua vida. A forma negativa. Para a gente fazer frases negativas usando o passado simples, é bem fácil a construção. A gente vai usar o auxiliar did, acompanhado da partícula not, que se você abreviar did not, vai ser didn't. Então, do jeito que aparecer, ou did not, ou didn't, você vai saber que essa frase está na negativa. Veja bem, a estrutura frasal é o seguinte, um sujeito, did not, e o verbo principal. E o complemento. Lembre-se, na forma negativa, o verbo não vai ser conjugado. Eu coloquei a observação aqui embaixo. Que a forma contraída de did not é didn't. Até aí tudo bem. Porém, você precisa saber isso daqui. Que aqui, o verbo principal, like, ele termina com E. Porém, ele não vai ser flexionado. Porque todas as vezes que nós temos o auxiliar did ou did not, o verbo continua em sua forma base. Veja esse exemplo que eu coloquei. She did not like the Spanish teacher. Ela não gostou da professora ou do professor de espanhol. Veja que aqui o verbo principal, ele não está flexionado nas regras que eu ensinei no slide anterior. Por conta que nós estamos falando de uma frase na forma negativa. Só reforçando para você e fazendo uma retomada rápida. Os verbos só serão flexionados usando aquelas regras na forma afirmativa. Na forma negativa e interrogativa, eles permanecem na sua forma base. Vamos falar agora da forma interrogativa. Como é que eu faço uma pergunta no passado? Pois bem, em português, você precisa apenas mudar o tom da sua voz. Quando eu pergunto para você, eu mudo o tom da minha voz e faço a entonação diferente, fazendo uma pergunta e coloco um ponto de interrogação no final. Já em inglês isso não funciona. Nós precisamos usar um verbo auxiliar. E o verbo auxiliar que eu vou usar é o verbo do, só que ele vai estar flexionado e será usado did. Eu usando did no início da frase, isso já indica que é uma pergunta. A estrutura é did mais o sujeito, mais o verbo principal, mais o complemento. Veja o exemplo que eu coloquei. Did she like the Spanish teacher? Ela gostou do professor de espanhol, ou da professora de espanhol. Então aqui não basta apenas eu entonar, eu preciso colocar esse auxiliar no começo. Did she like the Spanish teacher? Ela gostou da professora de espanhol? Veja que o verbo principal também permanece na sua forma base. Eu não vou usar liked com um D no final. Eu vou usar like assim como ele já é. Lembrando, os verbos só serão flexionados por meio de regra na forma afirmativa. Perguntas e interrogativas, não usamos as regras no verbo. Agora a gente vai falar um pouquinho dos verbos irregulares. Os regulares são fáceis. A gente usa a regra e consegue flexioná-los. Porém, quando a gente fala de verbos irregulares, eles não seguem regras. E nós precisamos, infelizmente, memorizá-los. Conhecer o maior número de verbos vai facilitar a sua vida durante a leitura. Seria injusto falar aqui para você decorar, para você memorizar uma lista de verbos. Eu prefiro falar para você ler bastante e tomar conhecimento de verbos diferentes e vai aprendendo aos poucos. Seja mais curioso, leia bastante coisa e sempre procure a tradução, o significado de palavras diferentes. Quando ele for um verbo, procure saber se ele é regular ou irregular. E os irregulares, você precisa memorizar a forma base e a forma no passado simples. Eles não vão obedecer às regras do slide que eu falei, do slide anterior mencionado, sobre D, ED, IED, eles não vão obedecer isso. Infelizmente, você precisa ler e saber a forma base
e a forma dele no passado. Eu falo infelizmente porque são diversos, mas não se preocupe, você não vai memorizar uma lista da noite para o dia. Você vai aprendendo aos poucos e se isso cair num texto, você vai saber o que quer dizer. Eu trouxe aqui um exemplo da questão número 2 do caderno rosa do ano de 2013, se não me engano. Eu não coloquei a data aqui, mas eu acho que foi 2013. Bom, aqui a gente tem uma imagem, a gente tem um pequeno texto retirado desta fonte, e então não temos títulos, né? Se você não viu ainda o vídeo de técnicas e estratégias de leitura, dá uma olhadinha lá, vai te ajudar bastante. Mas aqui a gente não tem título, porém a gente tem uma imagem. Observa a imagem que 2 pessoas caminham. Já vou aqui no enunciado e o examinador pergunta, no cartoon, a crítica está de fato, está no fato de a sociedade exigir do adolescente que. Então, esse cartoon critica algo que a gente vai descobrir, a sociedade exige o que do adolescente? A gente precisa saber isso. Exige o que do adolescente? Vamos lá. Temos alguns verbos no passado, nessa questão, que se você souber vai facilitar a sua leitura, vai facilitar a interpretação. Não é necessário, aqui não temos um exemplo de, necessariamente falando, de uma questão que vá perguntar algo dos verbos no passado. Eu falei de Simple Past para mostrar para você que nós temos só aqui um verbo no passado, 2 verbos no passado, só na primeira linha. Então, aqui a gente tem de novo o passado do verbo to be, aqui a gente tem de novo o passado do verbo tell. E aí, para você ver, se você sabe de passado simples, isso vai facilitar a sua leitura. Ele diz assim, When I was 5, everyone told me to be a big boy. When I was 10, they told me I should be more mature. Now, they say it's time to start acting like an adult. At this rate, I'll be eligible for Social Security before I graduate from high school. Bom, aqui ele conta, ele desabafa para o amigo dele falando, quando eu tinha 5 anos, me falaram para eu ser um grande garoto. Quando eu tinha 10, me falaram que eu deveria ser mais maduro. Agora, eles falam para eu atuar como um adulto. A essa altura do campeonato, eu vou tá na idade de fazer o meu seguro social, antes que eu me forme no ensino médio. Aqui a gente tem Social Security, que é uma forma de previdência social nos Estados Unidos. Então ele faz uma crítica, ele faz um desabafo. De quando ele tinha 5 anos, falavam para ele uma coisa. Quando ele tinha 10, falavam para ele ser de certa forma. E agora, eles falam para ele atuar como um adulto. Então a pergunta do enunciado é, no cartoon, a crítica está no fato de a sociedade exigir o que desse adolescente? Vamos lá, a gente tem as alternativas letra A. Se aposente prematuramente. Você acha que isso fala para ele se aposentar prematuramente? Bom, não sei. Vamos ler a alternativa letra B. Amadureça precocemente. Alternativa letra C. Estude aplicadamente. Alternativa letra D. Se forme rapidamente. E na alternativa letra E. Que ele ouça atentamente. Presta bem atenção. Quando ele tinha 5 anos, falavam para ele alguma coisa. Quando ele tinha 10, falavam para ele agir de forma mais madura. Agora, eles falam para ele agir como um adulto. O que você vê então nisso? Você acha que ele se aposente de forma prematura, que ele amadureça precocemente, que ele estude aplicadamente, ou se forme rapidamente, ou ouça atentamente? A gente tem aqui a alternativa B como gabarito, que ele amadureça precocemente. Veja só, a crítica está no fato de a sociedade exigir que adolescentes amadureçam de forma precoce. A gente cobra tanto dos adolescentes, cobra isso, cobra aquilo, a gente fala que eles devem fazer isso, devem fazer aquilo, e o cartoon retrata exatamente isso. Então a gente tem como alternativa B como gabarito. Bom, eu falei de passado simples para que você não deixe a gramática de lado, para que você veja que exemplos como o passado do verbo to be, when I was 5, quando eu tinha 5 anos, everyone told me, todos me disseram. Aqui embaixo, when I was 10, quando eu tinha 10,
They told me, eles me disseram que eu deveria ser mais maduro. E para você ver que exemplos de verbos no passado são recorrentes. E isso vai facilitar a sua leitura e a interpretação do texto na prova do Enem. Não deixe de estudar a gramática. Não pense que apenas leitura, somente leitura é relevante. Estudos gramaticais também é bastante importante e vai te ajudar. Na aula de hoje a gente fica por aqui, espero que você tenha gostado, espero que você volte, o vídeo assista bastante. Qualquer dúvida, volte e assista que vocês terão as dúvidas esclarecidas. Um abraço, professor Deni, ficamos por aqui.